Olá pessoal, eu sou Bárbara, professora de literatura aqui do Mais à Prova. E neste vídeo eu vou introduzir o assunto da literatura com vocês. Bom pessoal, o que é literatura, né? A gente fala tanto literatura para lá, literatura para cá, mas muitas vezes as pessoas ficam meio que na dúvida aí do que seria a literatura. Bem, ocorre que muitas pessoas já tentaram definir o que é literatura e não há um consenso sobre um conceito correto do que seria então, né, a literatura. E aí eu trouxe aqui para vocês alguns conceitos que são mais aceitos, que são assim consenso entre professores, estudiosos, para você ter uma ideia, tá? Então, olhem aí na tela. Então, vocês podem observar de um lado uma fotografia da Segunda Guerra Mundial e de outro aí o quadro Guernica do Portinari, tá? São duas obras, né? A fotografia ela tem aí a ideia de retratar a realidade, então ela é a realidade ali congelada, e a obra de arte, a pintura, ela ali é uma representação da realidade, tá? Então a literatura, ela é como se fosse uma pintura, uma escultura, ela é arte. Então, como está escrito aí, a arte reflete um tempo, espaço, uma cultura e o artista. Então, pessoal, pensem também que a literatura é arte. Todos os escritores, poetas, refletem ali de alguma forma a sociedade, a cultura, ele mesmo, seus pensamentos, e tudo isso pode, de certa forma, atingir o outro, né? Trazer aí sentimentos, sensações, como qualquer outra obra de arte, né? Trouxe aí para vocês também uma outra definição do que seria literatura. Então, olhem na tela. De acordo com Platão, a literatura seria a oposição entre o texto literário e o texto não literário. Então, o que seria o texto literário? É aquele texto que tem uma preocupação estética, ele se preocupa em contar um fato, contar alguma coisa, transmitir sentimentos, transmitir emoções, sensações contando esses fatos. Ele muitas vezes transmite a ficção, tá? Pode até ser baseado um texto baseado em fatos reais, só que sempre tem algo ali de ficção. Então, o texto literário, ele trata mais da ficção, das emoções, ele trabalha ali o lado de tocar o leitor de alguma forma. Já o texto não literário é o texto aí que a gente encontra, por exemplo, um texto de opinião, uma notícia, um texto que dá alguma instrução, um texto que tenta te convencer de algum ponto de vista. São textos mais objetivos, tá? O texto não literário é um texto mais objetivo, o texto literário é um texto mais subjetivo, muitas vezes. Então, como que a gente pode diferenciar? As perguntas aí na tela, ó. Qual a linguagem empregada pelo texto? É uma linguagem formal, informal? Quais são as intenções do autor? O autor quer instruir você a montar um equipamento, ou ele tem a intenção aí de te fazer sentir alguma coisa? Quais os temas e assuntos abordados? Então, um tema, política, né? Às vezes é um texto informativo sobre política, ou a violência contra a mulher, e aí é um conto sobre a violência contra a mulher. Qual é o efeito produzido no leitor? Então o leitor ele muda ali, ele é condicionado a montar algum equipamento, ou ele fica chocado diante de tal texto. Então, dependendo ali das intenções do autor, da receptividade do leitor, de como o texto é elaborado, da linguagem utilizada por aquele texto, ele é um texto literário ou ele é um texto não literário, tá? O texto literário, como eu disse,
É um texto mais subjetivo, é um texto que se preocupa aí com a forma, ele traz variações de linguagem, traz sentimentos, ele pode ser uma poesia, né, que tem rimas, ou o texto não literário, ele serve para informar, opinar, advertir, instruir, são textos mais objetivos. Então a literatura estaria aí entre os textos literários, tá? Por fim, eu trouxe a definição do Antônio Cândido, que é um crítico literário brasileiro aí muito mencionado em vários livros, vários textos. Ele tem muitos livros de análise da literatura brasileira, então ele é muito difundido aí entre os estudiosos. E aí eu trouxe só um pedacinho e ele diz o seguinte, olhem lá. A literatura é todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura. Então aqui para ele literatura é o texto que trata mais de uma forma poética, ou uma forma ficcional, ou uma forma dramática, um assunto. Então, se o assunto, igual eu mencionei anteriormente, é a violência contra a mulher, eu tenho uma notícia de jornal falando mulher encontrada morta depois de ter desaparecido durante uma semana. E aí vem dentro lá do texto o que aconteceu com a mulher, onde que ela foi encontrada. Então vamos supor que ela tenha sido encontrada no matagal, numa estrada de terra. E a última vez que ela foi vista foi saindo do seu prédio com o seu companheiro. E ali tem um relato da realidade, do que aconteceu, um relato dos fatos, do que aconteceu até culminar então em acharem o corpo da mulher. Pronto. Agora o texto literário poderia ser um conto em que uma mulher sofre abusos do seu companheiro e ela some, a família fica preocupada, o companheiro também finge estar preocupado. Então é contada ali uma história, criado um enredo ficcional em torno de um assassinato de uma mulher, mas que não é efetivamente uma notícia de jornal, objetiva, factual. Entendem a diferença? Então, o que é a notícia de jornal traz o fato. Um conto sobre o mesmo assunto a partir da notícia de jornal, ou o mesmo assunto, né? Violência contra a mulher, que é um assunto amplo, um conto sobre isso, ele retrata ali, ele traz um enredo, traz as características da mulher, como ela vivia, onde ela morava, outros personagens de sua família, trata ali muitas vezes do psicológico da mulher, do psicológico do homem que a maltratava. Então é totalmente diferente a intenção do autor em dar uma notícia e em trazer um conto, uma ficção, apesar do assunto ser um só, tá? Então o texto ficcional, a literatura, ela está presente aí em todos os âmbitos da sociedade. Está presente em todos os tempos, né, desde que se começaram até a cantar, né, declamar poemas ainda de autoria simplesmente oral, isso já era literatura. Então a literatura é arte feita com a palavra, tá? Bem, seguindo então, eu trouxe aí para vocês os gêneros literários. Nós temos 3 gêneros literários primários, tá? Que são os que surgiram lá na antiguidade e que depois foram se modificando até termos aí esse leque de gêneros literários que temos hoje. Então, os 3 principais gêneros literários são a lírica, a épica e o gênero dramático, tá? O gênero lírico foi o que deu origem ao poema, à poesia. Por que lírica, então? Porque antigamente, lá na antiguidade clássica, as pessoas recitavam poemas acompanhados de liras, que são instrumentos de cordas que fazem, que tem um som muito bonito. Só procurar aí na internet para vocês ouvirem qual seria o som da lira. Então, esses poemas eram acompanhados por uma lira, eram cantados e
eram músicas, né? Então a poesia vem da música, tá? O assunto eram assuntos ligados ao ser humano, ao subconsciente, aos sentimentos do homem, eram assuntos ali ligados à individualidade do homem. Então as pessoas cantavam seus sentimentos, seus amores, suas angústias, cantavam suas emoções, tá? Então era um gênero ligado principalmente ao relato do eu, tá? Agora a gente tem a épica. A épica é um gênero literário que deu origem à narrativa, tá? A partir da narrativa, o que é o gênero narrativo? É o gênero, aliás, o que é o tipo textual narrativo? É o tipo de texto que tem ali um enredo, personagens, tempo, espaço. E quais são os gêneros a partir da narrativa? Conto, crônica, romance, fábula, novela e por aí vai. Então, todos esses gêneros da narrativa vieram da épica. A épica, lá na Antiguidade Clássica também, mais uma vez, Antiguidade Clássica que eu digo Roma e Grécia, tá? A épica, é um texto que foi criado para exaltar uma nação. É um texto narrativo, só que em forma de versos com cantos e estrofes, tá? Porque naquela época as pessoas costumavam declamar os poemas, os textos. Então a gente não tinha narrativa como a gente conhece hoje, que é dividida em parágrafos, que é uma narrativa corrida. Eram em forma de textos poéticos. Então aquilo era declamado. E o conteúdo, como eu disse, servia para exaltar ali uma pátria, uma nação por meio de um herói nacional. Então a gente tem, por exemplo, a Odisseia, que conta a história de Odisseu, tá? Que saiu para a guerra de Troia, e ao retornar para casa ele não conseguia retornar. Então ele conta ali todos os problemas pelos quais ele passou durante essa viagem, não só o Odisseu, como todos os marinheiros, né, que estavam com ele em seu navio. Então eles encontraram ciclopes, sereias, representando aí os obstáculos da vida e aí exaltando ali uma nação. Tá? Então, Odisseia é um exemplo, tem a Ilíada, Eneida e os Lusíadas. Os Lusíadas foi feito por Camões, já aí um tempão depois, né? E exalta o povo português por meio do Vasco da Gama, que saiu para encontrar as Índias, e ele também se deparou com monstros. Então, ao enfrentar esses monstros, que seriam obstáculos, é como se o povo português ali fosse também glorioso, fosse um povo heróico, tá? Por fim, temos o gênero dramático, que deu origem ao teatro, né? É o teatro grego da tragédia e da comédia. Então, a tragédia ele relatava acontecimentos, por exemplo, desastrosos de uma família, a morte de amantes. Já a comédia satirizava a população grega da época, tá? Então, cada estilo, a tragédia ou a comédia, tinha ali sua função. E é o texto teatral que a gente tem hoje. Então, são ali o gênero lírico, o épico e o dramático, são gêneros aí substanciais que a gente tem na literatura, e a partir deles nós temos toda a literatura que a gente construiu, né, até hoje, tá? Bom, para finalizar então, vou falar com vocês um pouquinho sobre as escolas literárias, porque vocês vão ouvir muito sobre isso, que é a escola literária, e muitas vezes as pessoas não sabem o que é realmente, qual que é o conceito de escola literária. Então vamos à tela. Também conhecidas como movimentos literários, estilos de época ou estéticas literárias. Então vocês podem encontrar todos esses nomes, tá? Eles querem dizer a mesma coisa. São as divisões didáticas da literatura em períodos que acompanham as transformações históricas, sociais e culturais da humanidade.
Então, pessoal, o que acontece? A literatura, para ser estudada, ela foi dividida aí didaticamente em épocas, em momentos, movimentos, escolas literárias. Na época de cada escola, as pessoas tinham consciência de que elas estavam ali no momento literário, mas não existe uma data exata de início e de fim de cada momento literário. Por isso que eu até coloquei a tabela em séculos para vocês. Porque muitas vezes a publicação de uma obra era o marco do início de um movimento literário. Contudo, ainda existiam autores de movimentos literários anteriores fazendo, ainda produzindo. Então, meio que não tinha exatamente um início e um fim, mas didaticamente a gente coloca aí as datas. Então, vamos à tela observar. As escolas literárias brasileiras, tá? Para ficar claro, brasileiras, são divididas em duas épocas, dois períodos, a Era Colonial e a Era Nacional. Era Colonial, obviamente, quando ainda nós éramos colônia de Portugal. Então, na Era Colonial, nós tínhamos aí o quinhentismo, que foi quando o Pero Vaz de Caminha mandou sua carta para Portugal, quando chegou ao Brasil, relatando as terras brasileiras. Então, aqui a gente não tinha ainda uma literatura, né? Essa literatura era uma literatura mais de relato de viagens, tá? Não eram ainda poemas, histórias, assim, relatos de viagens. O mais conhecido, portanto, é o do Pero Vaz de Caminha. E ainda não era uma literatura brasileira, né? Eram dos portugueses escrevendo sobre o Brasil. Mais adiante, no século XVII, o Barroco, que assim começou, né, com Gregório de Matos, mais ou menos aí já começou a ser uma literatura mais brasileira. O Gregório de Matos viveu ali na Bahia, então ele traz muita questão da sociedade baiana na época, ele era muito satírico, traz também questões religiosas, questão do pecado, tá? O arcadismo, ele é conhecido também como neoclassicismo. E aí, o classicismo nem foi um movimento muito aqui brasileiro, ele foi um movimento europeu que trazia, que aconteceu junto com o quinhentismo aqui no Brasil, tinha o classicismo na Europa. Ele trazia a ideia realmente dos deuses gregos, das ninfas, etc. Então, o arcadismo seria o neoclassicismo. O arcadismo falava muito sobre a fuga para o campo, sobre os prazeres e como o ambiente do campo era mais calmo, tá? Lá pelo século XVIII. A partir do século XIX, a gente pode denominar aí uma literatura efetivamente brasileira, tá? Porque o romantismo, principalmente a partir do realismo ali, a gente começa a ter muitos brasileiros escrevendo. Então, no romantismo, foi ali no século XIX, até metade, um pouco adiante do século XIX, a gente teve o romantismo, que pelo nome, foi uma fase realmente muito romântica, de exaltação da pátria, dos índios, tudo era lindo, os índios eram heróis nacionais, o amor por outra pessoa também, idealização da mulher, tá? A gente tem o Álvares de Azevedo, Gonçalves Dias, o José de Alencar na narrativa nessa época aí. O realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo foi da segunda metade do século XIX até o início do século XX. Nesse momento, muitas revoluções, pesquisas científicas, né? A ciência avançou muito durante esse período, a gente estava passando pela segunda revolução industrial, tudo isso influenciou na literatura. Então, todo esse romantismo, essa idealização que tudo era lindo, perfeito, ou tudo era um tédio, enfim, foi deixado de lado. E aí o realismo, o naturalismo e as outras escolas trouxeram uma visão mais real, né? Mais crítica da realidade. Então os personagens tinham defeitos. No naturalismo, o homem, o ser humano, era comparado a animais, principalmente por causa de teorias científicas que falavam aí sobre determinismo, que o ambiente é que molda o homem se adapta ao ambiente, ele tem ali instintos animais, tá?
O pré-modernismo e o modernismo foi até ali a década de 40, tá? O pré-modernismo foi uma fase de transição, não é nem realmente uma escola literária, sim uma fase de transição até o modernismo, que foi inaugurado em 1923 aqui no Brasil. E aí a literatura começa a mudar bastante. E a partir ali, então, do modernismo, os brasileiros, né, os autores brasileiros queriam fazer realmente uma literatura brasileira. Então eles modificaram muito o cânone que era feito até então. A poesia foi modificada, a forma como eram escritos os romances foi muito modificada. E a partir ali da década de 50 até os dias atuais, nós temos então a literatura contemporânea. A partir daí é uma grande bagunça, né, no bom sentido. Então a gente não tem ali exatamente um perfil de autores. A literatura contemporânea, todos os autores escrevem sobre vampiros, ou todos os autores escrevem sobre bruxos, ou todos os autores escrevem sobre os problemas da sociedade. Não. Cada um, como esses exemplos, cada um faz o que quer, tá? Então a literatura contemporânea, ela não tem ali uma regularidade de temas, tá? Os autores são e estão mais livres a partir de então e até hoje, tá bom? Bem, essa foi uma rápida introdução à literatura só para trazer para vocês os principais aspectos, os principais conceitos, para vocês entenderem melhor todas as aulas aqui no canal, tá bom? Se você gostou, então, deixa aí o seu like, deixe um comentário com sugestões, não se esqueça de se inscrever no canal também e compartilhar esse vídeo com um colega que esteja aí estudando literatura, tá bom? Então, obrigada por assistirem até aqui e aguardo vocês num próximo vídeo. Até lá!